Olá, voltando então à nossa análise sobre a aplicação da pena, e nesses instantes iniciais, me parece que agora importa identificar quais são os fins que nós buscamos alcançar por meio da aplicação da pena. É claro que este é um tema que aparece nos livros de doutrina, nós temos muitos argumentos, mas é importante perceber que a lei identifica quais são os objetivos e nós vamos precisar, digamos assim, não somente identificar esses objetivos, como também saber conciliá-los, né? E aí, novamente, na perspectiva de fazer referência, eu pedi ao Paulo que coloque a transparência novamente e nós vamos ter, no nosso Código Penal Militar, uma referência muito importante que não se pode esquecer, que é a referência limitadora da culpabilidade. O artigo 53 do Código Penal Militar trata do tema do concurso de pessoas. O Código Militar fala, na verdade, em concurso de agentes, numa perspectiva que é um pouco mais antiga. O Código Penal Comum fala em concurso de pessoas e os dois artigos fazem referência muito semelhante. O Código Penal Militar, no parágrafo 1º, diz assim: a punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo sua própria culpabilidade. E aí percebam que, de maneira muito clara, o legislador, no nosso código especializado, né, código especial, que é o Código Penal Militar, estabeleceu relação entre a punibilidade e a culpabilidade. Nesse sentido, culpabilidade significa reprovação por um determinado fato cometido. Nosso sistema do ordenamento jurídico, que é centrado na opção política fundamental do Estado Democrático de Direito, não pune pelo que a pessoa é, mas sim pelo que a pessoa faz. O que a pessoa faz é descrita como causa de pedir na petição inicial no processo penal. A denúncia é uma petição inicial, que estabelece então o início do processo. E essa denúncia faz uma atribuição ao réu, aquele que se transformará réu, né, aceita a denúncia, de ter realizado determinado comportamento. E nós temos então um julgamento que se relaciona a esse fato que é a causa de pedir da condenação. E quando nós estabelecemos então uma punibilidade em relação ou determinada, como diz a lei, pela própria, ou própria no sentido do próprio indivíduo, né, culpabilidade, a referência aqui está dizendo que a pena tem como um fundamento especial, fundamental, a reprovação que se possa fazer em relação àquela conduta descrita na denúncia e que constitui a causa de pedir da condenação. Isso tem várias implicações. Nós não podemos punir por fato diverso. Muitas vezes o indivíduo que é processado, que está sendo julgado naquele caso específico, é um indivíduo que tem vários outros processos. E tendo vários outros processos, a primeira coisa que o julgador lembra é de como aquele réu
apresenta problemas, comete crimes. Talvez ele lembre até de alguns crimes em que ele conseguiu enganar a justiça, não ser responsabilizado, mas não se pode punir por crime diverso daquele que deu início ao processo em que se está fazendo um julgamento. Então, o desdobramento dessa disposição é muito importante. E diz um pouco mais. Diz que não se pode aplicar uma pena acima da culpabilidade. Aqui já adiantando, percebam que em determinado momento o julgador será desafiado a compreender os efeitos que os maus antecedentes podem fazer na aplicação da pena. Ora, antecedentes dizem respeito a fatos diversos do que aquele que está sendo julgado. E a previsão da lei diz que a punição é determinada pela culpabilidade e não pelos antecedentes. Isso é importante perceber, vamos examinar isso em outro momento com mais calma, mas já nesse momento inicial podemos perceber nenhuma pena além, acima, fora da culpabilidade. É um princípio que todos aprendem no começo do estudo do direito penal, do nulla poena sine culpa. Não há pena sem culpa. E esse referencial é limitador, de modo que o limite máximo da intervenção punitiva é dada pela reprovação jurídica, né, sobre o fato cometido, ou seja, pela culpabilidade. Acima, nós teríamos uma parte de pena que não teria lastro em culpabilidade, ou seja, violaria o princípio do nulla pena sine culpa. Mas o nosso Código Penal, e eu digo com uma certa tristeza, porque ele foi atualizado recentemente, em 2023, pela Lei 14.688, e em especial artigos que dizem respeito à aplicação da pena, mas o nosso código não diz quais são os objetivos para a aplicação da pena, o que se quer alcançar com a aplicação da pena. Mas o Código Penal Comum, no seu artigo 59, diz: o artigo 59 do Código Penal enumera as circunstâncias judiciais, são aquelas que o legislador prevê em uma perspectiva mais abrangente, sem sinalizar um sentido de maior ou menor reprovação, como acontece nas circunstâncias legais, e permite que o julgador defina se aquela é uma circunstância favorável ou desfavorável, né? E o artigo 59 tem, na nossa legislação específica, o semelhante, que é o 69 do Código Penal Militar. O artigo 59 enumera as circunstâncias judiciais para, ao final, dizer que o juiz estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E agora nós temos que perceber que se o ordenamento jurídico é um sistema, ou seja, ele tem dispositivos que se harmonizam e não se estabelecem em situação de conflito, mas ao contrário, se combinam. Se nós vamos perceber que não é possível que a aplicação da pena na justiça comum seja diferente
da aplicação da pena na justiça militar e no Estado Democrático de Direito, nós vamos autorizar a intervenção punitiva segundo os mesmos critérios, porque todos somos iguais perante a lei e o direito de liberdade de cada um somente pode ser restrito na medida do que conste na lei. Não é? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de uma previsão de lei. Agora nós temos uma referência que também deve se aplicar à justiça militar. Num primeiro momento, nós vamos ter que a pena ela não pode ser aplicada acima do necessário. A pena desnecessária constitui violência. A pena é um mal necessário. E o critério da necessidade estabelece novo limite. Em seguida, a lei fala em suficiência. A pena não pode ser mais do que aquela que seria suficiente. Esse excesso de pena, tanto no que diz respeito à pena desnecessária, quanto à pena insuficiente, ou melhor, além do suficiente, vejam que eu inicialmente errei. A pena além do suficiente constitui violência incompatível com o Estado de Direito. E nós temos uma previsão de pena em decorrência de reprovação, que é exatamente a culpabilidade, e pena que também busca objetivos de prevenção. Prevenção diz respeito a evitar a prática de novos crimes. E nós vamos precisar conciliar esses dois objetivos. A reprovação é referenciada no fato descrito na denúncia. A prevenção é uma aposta no futuro, uma aposta de que a pena será um desestímulo para a prática de outras condutas e que o indivíduo condenado, uma vez condenado, não seguirá cometendo crimes. Nessa perspectiva, nós fazemos uma avaliação que é diferente, não tem um dado concreto da realidade. Ela se baseia numa análise de cenário que vai, então, indicar que aquele indivíduo não voltará a cometer crimes. Bem, é importante perceber a conciliação entre esses dois objetivos. Se nós vimos pelo parágrafo 1º do artigo 53 do Código Penal Militar, que a pena vai encontrar limites na culpabilidade, é como diz, em outras palavras, o artigo 29 do Código Penal Comum, que fala, então, em na medida de sua culpabilidade, nós podemos chegar à conclusão de que o objetivo de prevenção encontra também limites no referencial da reprovação. O que eu quero dizer exatamente com isso? A reprovação pelo crime que está sendo julgado estabelece o limite, o teto, o máximo de pena a ser aplicado. A perspectiva da prevenção pode confirmar esse limite, nunca ultrapassá-lo, porque senão teríamos pena além da culpabilidade, violando o princípio do nulla pena sine culpa, mas podemos aplicar uma pena abaixo do que indica a reprovação. E isso decorre dessa construção muito clara do legislador de que nós não podemos aplicar uma pena
desnecessária, além daquela que é necessária, nenhuma pena mais do que a que se mostre suficiente, porque senão estaríamos trabalhando numa perspectiva de violência e não de uso de força para restringir direitos. Vamos ficar por aqui com essas ideias, vamos melhorar um pouco a perspectiva da reprovação e da prevenção nos nossos próximos blocos. Até lá!